Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. O e-mail que está vindo aqui, escuta, o homem, quando gosta da mulher, ele apresenta ela para a família, para os amigos. Quando apresenta logo, demora para apresentar. Mas e se ele fala que está separado de fato, mas ainda está casado no papel? Será que é enrosco? Será que está separado mesmo? Ou é mentira? Oh, meu Deus do céu, vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Tem também aqui o link do Apoia-se. Você que gostaria de apoiar na manutenção deste canal, você que considera que a educação emocional é importante, então quer contribuir de alguma forma para a manutenção do nosso canal aqui no YouTube, aqui na descrição tem o link do Apoia-se. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Bom dia, André, vi seu vídeo pela primeira vez ontem, gostei muito. Meu nome é tal, tenho 42 anos, sou divorciada há 6 anos, tenho uma filha com 8 aninhos, que amo mais que tudo. Tenho uma vida bem corrida e metódica, acordo cedo, trabalho, voltei a estudar, raramente saio para me divertir. Depois do divórcio vim morar com minha mãe e acabei ficando porque sou eu que estou provendo a casa. Minha mãe, meu padrasto, minha irmã caçula estão todos desempregados desde 2020. Sempre fui uma pessoa estressada, porém, no começo do ano passado, comecei a sentir que isso estava saindo do controle. Conversando com minha irmã, ela me aconselhou a entrar em um site de relacionamento para conversar, conhecer alguém e me divertir. Acatei a ideia. Conheci, em fevereiro de 2022, um homem chamado... Quase falei o nome dele, melhor não falar. Percebi, ao nos conhecermos, que havia muitas diferenças entre nós. Ele era comunicativo, fumava, bebia, chamava palavrão, praticava esportes, dançava. Resolvi me divertir, mas no dia seguinte falei que não nos veríamos mais por sermos diferentes. Ele insistiu, ligou várias vezes, pediu para dar uma chance para nos vermos novamente. Resolvi aceitar, parou de chamar palavrão, disse que iria parar de fumar. Essa questão de parar de fumar, tal, enfim. Você também já manifestou o seu descontentamento com o cigarro logo no primeiro encontro. Então, tá certo, não tá errado. O problema é quando manifesta esse descontentamento com o cigarro com 2, 3 meses de namoro. Tem gente que depois de 6 meses de namoro, aí começa, porque eu não gosto de cigarro. Nossa, gente, mas a gente ficou 6 meses agora que você vem falar isso? Mas você tá certo, você já manifestou logo na primeira, e aí ele que optou por falar que ia parar de fumar. Você não fez errado. No segundo mês, disse para ele que não queria ser somente uma amiga colorida. Ele disse que era cedo, precisávamos nos conhecer, eu aceitei continuar. Ele falou que precisava me contar algo. Disse que apesar de estar separado de fato, há 2 anos, ainda estava casado no papel. Fiquei com muita raiva dele, mas ele disse que estava resolvendo. Sempre perguntava se ele deu entrada no divórcio, mas ele falava que não teve tempo. Em agosto, eu disse que não permaneceria assim. Ele pediu que eu esperasse até dezembro. Sempre que nos encontrávamos, eu ficava muito mal com essa situação, pois o fato dele não me apresentar a ninguém da família dele ou ir na casa de minha mãe me fazia pensar que ele era um homem casado de fato. Sempre brigávamos, terminava e voltava várias vezes por conta disso. No dia 23 de junho de 2023, convidei-o para vir à casa de minha mãe. Feriado junino aqui em Recife. Ele disse que não era o momento. Fiquei chateada, mas relevei. No dia seguinte, combinamos de ir ao parque às 16 horas. Ele chegou aqui às 18. Ele sempre se atrasa, acho isso um desrespeito. Quando entrei no carro, comecei a reclamar porque ele não cumpre o que fala, horário. Depois que me acalmei, fomos ao parque. Ele, como sempre, calmo, educado, carinhoso, disse que estava com saudades. Fomos jantar, depois ele disse que queria dormir comigo. Essa era a nossa rotina. Contudo, ao chegar no local, ele falou para a recepcionista: minha mulher e eu estamos viajando e queremos uma pernoite. Eu perguntei por que ele falou isso.
Ele disse que não queria que ela pensasse que eu sou uma puta. Na hora surtei. Disse: você diz que não sou puta, mas me trata como uma. Falei tudo o que me deixa irritada na relação. Disse que ele era um homem sem palavra. Disse que não queria mais vê-lo e que queria ir embora imediatamente. Nossa, bem, mas surtou, hein? Surtou. Só porque ele falou pra recepcionista aí, gente, desse jeito. Às vezes a gente surta por causa de uma coisa tão pequena, né? Por vezes por causa de outros fatores que já estão vindo. Mas aí uma coisa pequena faz com que aquilo transborde. Ele disse que não sabia o que ele tinha feito. Eu disse que ele fez o de sempre, nada. Que não acreditava em mais nada do que ele falava. Ele me levou até a casa de minha mãe. Não falamos nada, saí do carro sem olhar para ele. Estou péssima, me sentindo a louca surtada. Pensando se eu deveria ter sido mais paciente, afinal eu disse que esperaria. Porém, eu não tenho estrutura psicológica para ficar com uma pessoa que eu não tenho certeza se é casado. Então, minha querida, veja bem, eu entendo a sua situação. Mas sim, aqui o seu raciocínio, ou seja, a análise que você está fazendo de você mesma, está correto. Eu disse que esperaria. Ele pediu para você esperar até dezembro. Você disse que esperaria. O seu surto foi em junho. Então quer dizer, nossa, tem 6 meses ainda, né? Eu falei que esperava. Ah, mas eu não tenho estrutura psicológica para ficar com uma pessoa que eu não tenho certeza se é casado. Então eu deveria ter falado isso, certo? Então, gente, isso aqui serve de lição para nós. Porque às vezes esses surtos, tá vendo? Depois faz a gente se sentir mal com a gente mesmo. Então, se eu não tenho estrutura psicológica para ficar com uma pessoa que eu não tenho certeza se é casado, porque tá casado no papel ainda, e o cara não quer conhecer minha família, eu não posso conhecer a família dele, fica complicado conhecer a família dele quando o cara ainda é casado no papel. Fica estranho. Então, né? Ah, então ele que resolva, André, essas coisas. Pois é. Então, tá vendo? Então eu deveria falar isso. Olha, eu não tenho estrutura para ficar nesse tipo de relação, eu gosto de você e tal, mas eu não vou conseguir esperar até dezembro, porque tudo isso me faz mal. Eu sinto que eu tô com um homem que é casado, eu quero estar com um homem que eu sinta que é disponível, que tenha como vir em casa conhecer minha mãe, que eu possa conhecer sua família, né? Ainda que você seja, então, separado de fato, mas ainda é casado no papel, talvez seja por isso que eu não possa conhecer a sua família, porque tem alguns empecilhos. Então, eu não quero me sujeitar a esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa me faz mal. Tá vendo como é diferente? A gente ter esse tipo de postura, a gente ter esse tipo de posicionamento. Eu me mostro, eu me posiciono, do que eu ficar, então, engolindo coisa e parece que está fazendo isso, e aí eu fico surtando. O dia que a gente coloca a questão, é mais fácil. É bem mais fácil, porque pelo menos a gente está se mostrando para outra pessoa com calma. Com calma. Você entendeu? Eu estou falando para outra pessoa que eu não dou conta dessa situação. Ponto. Gosto muito dele e acreditei que ele gostava de mim também. Ou talvez só estava mentindo. Sempre tive a ideia que quando um homem gosta de uma mulher, ele mostra ela para as pessoas da família, amigos, etc. E eu não conheço ninguém. Veja bem, minha querida, essa história, a gente precisa parar com essa história de pegar uma regrinha, supostamente uma regra, e querer aplicar de maneira indistinta a todos. Então assim, eu sempre acreditei que um homem, quando gosta de uma mulher, ele mostra para as pessoas da família, para os amigos e tal. Mas, anjo, existem tantas situações. Às vezes o cara é recém-separado, então ele ainda se sente constrangido de apresentar uma nova pessoa, porque é recém-separado. Ele não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, então ele quer ir com mais calma. Não quer misturar a família agora, não quer. Eu fui padrinho de casamento de uma prima minha, aliás, fui eu que apresentei os dois, ela para o atual marido dela. Eles já tinham saído de relacionamentos. Minha prima, pouco, acho que tinha saído de 1 ou 2 relacionamentos no máximo. Ele já tinha saído, acho que de uns 3 ou 4 relacionamentos antes. Ambos trouxeram experiências e ambos partilharam do mesmo princípio, ou seja, não vamos apresentar para a família agora, não. Eles começaram a namorar, acho que com 3 meses eles assumiram um namoro entre eles, assumiram que estavam namorando. Eu saía com eles. Então, eu era amigo, porque eu era amigo dele, e era família também, porque eu era primo dela. Então, eu saía com eles. Mas a família, tanto a família de um quanto a família de outro, foram
Eles foram conhecer depois de 1 ano. Por quê? Porque ambos tinham essa coisa. Ó, e a gente já veio de outros relacionamentos, envolveu família muito cedo. Ah, não dá certo. É melhor nós estarmos estruturados entre nós primeiro. Esse foi o propósito deles. Deu super certo. Depois, lógico, depois de 1 ano, apresentou família, um foi conhecer a família do outro, foi almoçar na família do outro e tal. E depois, de alguns anos, se casaram. Estão bem até hoje e tal. Eu fui padrinho do casamento deles. Então, gente, não tem uma regra. O que existe são vivências, experiências. Existe, às vezes, um propósito que a pessoa coloca, melhor não misturar a família neste momento. Mas a pessoa assume namoro comigo, às vezes me mostra para uma pessoa, que foi o meu caso, por exemplo. Eu era o coringa ali, né? Que eu saía com os dois para jantar, para ir ao cinema. Mas você tá vendo? Então, tem determinadas pessoas que vão compartilhar do nosso namoro, outras, eles não é o momento ainda. Então, cuidado com essas regrinhas que às vezes o povo tem na cabeça, e aí a partir daí, sabe, tudo vira um monstro. Por quê? Se eu tenho aquilo como um princípio estrutural, não, porque o homem quando gosta apresenta, e ele não está me apresentando, automaticamente eu pego o ranço dele, eu já considero que ele não gosta de mim, eu já vou criando todas as teorias decorrentes dessa minha regrinha que eu introjetei dentro de mim. E aí a gente desconsidera características, contextos, particularidades, e isso pode ser um problema. O que me diz, André? Tá aqui, minha querida. Essa é a minha opinião sobre esta sua situação. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.